Olá, amados, graça e paz, sou Andréa Moreira e hoje estou gravando um vídeo da minha casa aqui, do meu quarto de oração. Deus colocou uma palavra para arder no meu coração nesse dia. Hoje é domingo, dia da gravação desse vídeo, e estou aqui num cenário que talvez você esteja vendo ao fundo aí sem entender nada, mas é o meu quarto de oração. É aqui onde eu me separo para ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Ele, né? Em especial, em específico. E Deus colocou uma palavra muito linda no meu coração e enquanto eu estava tomando banho, na verdade, e fala sobre semeadura. E essa palavra, ela não fala sobre o semeador em específico, não se trata da semente, mas se trata do tipo de solo. E o Senhor fala que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Então aqui o que representa o semeador é aquele que leva a palavra de Deus, que prega o evangelho, que fala sobre a salvação, que fala sobre um assunto que muito pouco é pregado nos dias de hoje, que é sobre a vinda do Senhor. As pessoas estão como no tempo de Noé, casando e se dando em casamento, preocupado em constituir uma vida financeira. Isso não é errado, que seja algo assim incrível, né, aos olhos, buscando sucesso, fama, não é errado, mas isso está tirando um pouco o foco. Nós aqui não somos desse mundo para sempre, nós estamos como peregrinos e, na verdade, a nossa grande missão de vida é semear a palavra de Deus aos perdidos, porque um dia nós estávamos perdidos e fomos achados. A palavra de Deus, alguém pregou a palavra de Deus e nós fomos achados. Então aqui fala sobre aqueles que semeiam a palavra de Deus, aqueles que falam, que pregam, que ensina as pessoas que estão no mundo, que por engano, né, servindo ao dinheiro, servindo a outros deuses. E aqui diz que ele saiu a semear. A semeadura é a palavra, a semente é a palavra. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Você perceba que aqui a beira do caminho quer dizer que ali, no momento em que o semeador, aquele que prega a palavra, nem toda semente ele tem o controle, tem o domínio. Algumas vão cair em lugares, em corações em que você não tem nem noção. Você não tem nem noção, você está pregando a palavra, mas não sabe qual é o coração que está sendo encontrado, né? O coração que está aberto, recebendo aquela palavra. Mas aqui diz que caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Perceba que mesmo que a gente pense que está lançando fora, mesmo que pareça que não está produzindo efeito, ali Deus colocou as aves também uma importância de serem alimentadas. Então, se as pessoas não recebem, de alguma forma, ela não é desperdiçada. A palavra de Deus nunca volta vazia. E ele continuou ali a semear, ele continuou ali a levar a semente. E a outra parte caiu entre os espinhos e que cresceram com ela e sufocaram as plantas, né? Muitas vezes os espinhos da vida, a pessoa recebe a palavra de Deus, mas vem os espinhos, arrebata do coração. E aqui vai levando que ainda caiu em terra boa, outra parte, cresceu e deu boa colheita 100 por 1. Então, aqui se trata sobre o solo, onde a palavra de Deus está caindo. Aonde que a palavra de Deus está chegando. Não cabe a nós selecionarmos, escolhermos aonde vai ser lançada a semente. O Senhor fala aqui que trata-se de carregar a semente, trata-se de você cuidar da semente.
ainda que pareça que se perca, ainda que pareça que a pessoa não está ouvindo, ainda que pareça que a pessoa está tão arraigada nas coisas do mundo que não faz sentido para ela naquele momento. Mas é importante que ainda assim, gemendo e chorando, assim como diz o Salmo 126, aquele que leva a semente, a preciosa semente, a palavra de Deus, chorando, voltará colhendo os molhos de alegria, porque existe para muita semeadura a colheita. E aqui diz que aqueles que têm ouvido ouça. E seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola e disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Hoje a gente percebe que a gente abre as redes sociais e aparece muita coisa para mim, cristã, e hinos, e pregações, e pessoas levando a palavra de Deus, como as pessoas são agressivas às vezes. O pregador às vezes sai para semear na rua, na calçada, no ônibus, e às vezes ele recebe até ele é recebido com hostilidade por aqueles que estão ali ouvindo. Então, o importante é semearmos. Essa palavra ardeu no meu coração, porque a gente muitas vezes semeia a palavra e a gente quer colher o resultado. Nem sempre terá resultado favorável. Aqui diz que quando caiu em boa terra, o coração que recebeu cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Olha que coisa linda. Nós levamos a semente, nós semeamos a palavra, mas quem dá o crescimento é o Senhor, porque o Senhor é que é o conhecedor de cada coração. Às vezes, aparentemente, você não é bem recebido, aparentemente você é hostilizado, mas aquela palavra está entrando no coração. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava dentro da sua casa e Deus falou para ela: comece a louvar. E ela começou a louvar e ela começou a sentir a presença de Deus. E depois a moça que morava do lado testemunhou que ela tinha aberto as bocas de gás do fogão e ela estava pensando em tirar a vida. E aquele louvor, que nem aquela pessoa que estava louvando sabia aonde estava semeando. Olha que coisa linda. Transpassa. A palavra de Deus é espada de 2 gumes. E ele acerta o alvo, ele acerta o coração sedento, faminto da presença. Nós não devemos nos cansar de pregar. Nós não devemos nos cansar de levar a semente. Mesmo que você esteja passando luta. Você, mulher de Deus, você, missionária, você que é do grupo de oração, você está carregando a semente preciosa do Senhor. A Bíblia vai dizer que uma determinada época, uma determinada vez, o Senhor passando com seus discípulos, ele teve fome e ele achou uma árvore frondosa. Eles avistaram uma árvore frondosa. Aqui está bem no Evangelho de Mateus essa palavra, que diz que de manhã cedo, olha que coisa incrível, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore se secou. Aqui Jesus não está falando sobre a árvore. Aqui Jesus está falando essa palavra sobre nós, que às vezes andamos com aparência de cristão. Às vezes nós temos uma veste de cristão. Nós temos uma palavra, mas estamos sem fruto. A nossa vida está somente na aparência. E Jesus fala que nós temos que dar fruto em época e fora de época. Nós não sabemos o dia da sua vinda. Nós não sabemos quando que o Senhor vai nos pedir, vai nos solicitar o compromisso que Ele colocou em nossas mãos, que Ele confiou em nossas mãos. Então, pode ser que ele venha numa época em que você não está esperando. Então essa é a época de você se levantar, tomar a sua espada e lutar, porque a luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, os principados que vêm tentar tirar a nossa fé, nos afastar de Deus.
Mas o que o diabo não sabe é que a gente é igual parecendo massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce na graça, mais cresce no conhecimento. E muitas vezes o Senhor só quer que a gente tenha fé. Tenho vivido um tempo difícil, onde a minha fé tem sido provada, onde a minha fé tem sido experimentada, onde por fora as pessoas veem um sorriso, onde por fora as pessoas contemplam o que eu mostro, mas por dentro não existe máscara. Por dentro existe uma mulher que às vezes tem medo, às vezes se apavora com as circunstâncias, porque nós somos humanos. Muitas vezes Deus não fala pra gente quando será a vitória. Deus não fala que a gente tem que fazer um percurso, que a gente tem que fazer um caminho e confiar. Lembra de Abraão? Abraão, olha as estrelas do céu, sai de dentro da sua tenda. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Você tem que sair da visão que te limita. Você tem que sair daquilo que é limitado, dentro do seu conforto, dentro daquilo que você conhece. E Deus está falando, sai do conforto, sai daquilo que você já conhece, vem para fora. Pode contar as estrelas? Não, não pode. As estrelas são incontáveis e o Senhor falou assim, será a sua descendência. Pensa numa pessoa que não podia sua esposa gerar, que era uma estéril. Deus fala, olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão, porque ele, pela fé, ele acreditou. Ele recebeu uma ordem, ele não viu nada favorável, não tinha direção para onde Deus o queria levar, não tinha provisão de como seria, porque ele estava num lugar de conforto, ele estava no meio de uma família que era uma família que adorava outros deuses, ele estava numa cidade corrompida e Deus falou, sai do meio da tua parentela. Muitas vezes você ficar no lugar aonde você está contaminado com pessoas, com crenças, com atitudes, Deus não vai falar, Deus não vai se revelar enquanto você não ouvir a voz, enquanto você não obedecer. E Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque você vai ser muito próspero. E ali Abraão deixou tudo para trás. Abraão pegou e seguiu um caminho que ele era para ele desconhecido. Ele não sabia o que viria pela frente. Ei, Deus vai colocar você num caminho que você não sabe o que vai vir pela frente. Eu sinto a presença dele. Eu não choro de tristeza nessa hora, porque essa palavra ela corta aí, corta aqui. É no momento de luta onde a nossa fé está sendo provada. E Deus às vezes deixa você no escuro. Deus às vezes não te dá um sinalzinho da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Talvez seja só isso que você vai ter. Só a fé de Abraão. Só a fé. Porque ele tinha pelo menos um sinal. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem que trouxe, aleluia, aquela palavra, vai chover. Sabe, às vezes nem isso você tem. Nem isso. Existem ocasiões na nossa vida que Deus vai fazer como fez com Abraão. Você não vai saber a direção que Deus vai te levar. Você não vai ter uma estrutura para sair daquilo que você já considera um conforto. Porque é muito difícil quando você sai de um lugar onde existe um conforto, onde se faltar algo, você está apegado a alguém ou alguma situação. Pensa em você ter que largar tudo. Pensa em ir para um caminho, começar uma nova visão, começar numa nova terra, começar num novo tempo. Sabe, estamos falando, esse vídeo está em janeiro de 2025, um calendário que todo mundo, toda a terra conhece. Mas Deus, Ele tem o seu próprio calendário. Aquilo que você espera o ano todo, semeia para acontecer no final do ano. Ei, às vezes Deus inverte. Sabe quando Ele parou o sol e a lua? Sabe, para dar vitória ao seu povo? Deus, Ele não se baseia no horário, no tempo do homem. O relógio de Deus é muito diferente. O relógio de Deus habita na eternidade. E às vezes o que você pensa que ainda vai levar tempo para acontecer, já começou.
Já começou o processo da bênção. Já começou o processo da vitória. E eu falo o que eu vivo. E eu vivo dias de fé. Aonde eu coloco o pé, Deus coloca o chão. Aonde eu coloco o pé, Deus abre o mar. Sabe? Então, eu vivo constantemente no lugar que não é o do meu conforto. E Deus falou tão poderosamente no meu coração, porque existem pessoas passando por desertos que não conseguem ver nada, nem a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, sabe? E Deus, nem porque Abraão não viu nada, que ele não foi abençoado, ele foi o homem mais abençoado de toda a existência. E a Bíblia fala que Deus virá, né? Um dia que a gente não espera. Então, muitas vezes, a gente deixa de semear, deixa de levar a boa semente, porque às vezes a gente precisa mergulhar em compromissos da terra. E sabe uma coisa que eu aprendi vendo uma senhora que se foi há pouco tempo? É que as pessoas choram por mim, por você, um dia ou dois. No segundo dia, ou até no dia depois do enterro, as pessoas já estão se preocupando com o que a pessoa deixou, com o que vai herdar, qual é a herança. Então, preste atenção para você não estar se cansando demasiadamente com as coisas que perecem, com aquilo que vai ficar. Cuida da sua alma, cuida da sua existência, cuida da sua eternidade, cuida da sua vida com Deus, sabe? Eu vivo um dia de cada vez. E no dia que eu estou muito, muito angustiada, porque às vezes nos falta fé, aí sobe tudo. Sobe diabetes, sobe pressão, sobe aquelas doenças que pertencem ao diabo, sabe? Que a gente não vigia. E aí, eu falo, quer saber? Até isso Deus está cuidando, sabe? Até isso. É Deus que está determinando a minha vida. Porque você pode ter câncer, você pode ter diabetes, você pode ter um diagnóstico contrário dos médicos. Ei, se Deus falou, os seus dias ainda não findaram na terra, os seus dias ainda não findaram na terra. E segue a vida. Descansa no Senhor, espera nele, confia nele, que você vai ter resposta. E às vezes não é porque Deus não quer te dar, e às vezes é porque Deus está deixando você aprender algo sobre você. Sabia que às vezes a gente nem acredita na força que a gente tem, a gente não se conhece, e a gente passa a se conhecer quando as lutas vêm, a adversidade vem, e você olha depois e fala, caramba, isso quase me matou, mas não me matou, isso foi tão forte, pesado na situação, na época que eu vivi, mas não teve o poder de me matar, não teve. E de repente você vê, caramba, eu cheguei mais forte, eu cheguei até aqui mais resiliente, com a minha fé mais avivada. Deus está cuidando de tudo, sabe? Deus está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus? Pai, nós te louvamos. E sabemos, ó Deus, que o nosso calendário não é o seu. Que o seu tempo é o seu tempo. E nós devemos aprender a esperar no Senhor, pacientemente. Nos ensina, Senhor, a esperar pacientemente no Senhor. Nos ensina, Deus, que mesmo que no momento as coisas não estejam tão favoráveis, a nossa fé está sendo alicerçada. E no tempo favorável de Deus, nós colheremos, Senhor, fruto, porque essa palavra está caindo numa terra boa, Senhor. Essa terra é boa, porque foi feitura das suas mãos, e existe um propósito sobre a nossa vida. Te glorificamos, Eterno. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Não importa, Senhor, as circunstâncias, não importa o nosso estado emocional, físico, a nossa saúde, não importa se a despensa está cheia ou vazia, não importa nada disso. Tem o poder, Senhor, de destruir
de abalar o teu projeto na nossa vida, Jesus. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar como soldados, muitas vezes carregados, porque nos falta força, porque estamos feridos, porque estamos, Pai, tão fragilizados, mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar, Senhor, ao lugar do nosso destino, aquilo que o Senhor reservou para nós. Senhor, nós vamos conquistar nessa terra e ainda vamos conquistar a nossa salvação, a vida eterna, porque nós e nossa casa servimos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, que o Senhor possa encontrar em cada um de nós, Pai, os frutos e não só a aparência de uma árvore frondosa, mas que ao Senhor chegar perto, que ao Senhor vir buscar os frutos, nós estejamos cheios do fruto do Espírito. Obrigado, Jesus. Te amamos e reconhecemos, ó Deus, a tua grandeza em nossa vida. Assim nós oramos, profetizamos, declaramos um novo tempo no calendário de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você e a nossa vida. Esteja sempre na mão dele. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Fique na paz.